Túlio, Sim. conta pra gente aí quem é o Túlio. O pessoal já sabe que você é um publicitário. Eu te Uhum. conheço já há uns 4 anos atrás, né, Túlio? Que a gente se encontrou. Acho que o primeiro contato nosso foi lá em Sim, Brasília, né? Foi lá sim, em Brasília, a gente estava lá sim. e de pronto você me atendeu, me ajudou bastante lá. Então, cara, só tenho gratidão por isso, pelo teu empenho na profissão, aí com os profissionais da saúde e tudo mais, por tudo que você fez aí na pandemia. Só quem estava do lado aí sabe a tua dedicação, então eu te agradeço Sim. aqui em público para todo mundo. Hoje? Acho que isso é, cara, merecedor do teu empenho. Né? Claro que você teve uns bastidores, um monte de gente te ajudando, Uhum. mas você mandou Sempre. super bem. Então Sim. conta pra gente aí quem que é o Túlio, conta pra todo mundo aí. É interessante você ter resgatado isso de Brasília. Para o pessoal entender, a gente estava numa reunião do Conselho Federal tratando sobre uma questão de referencial nacional das profissões, que Foi. mais ou menos referencia todos os fazeres das profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional. E aí a gente se encontrou lá numa outra situação. Depois a gente veio trabalhar junto com outras coisas Sim. dentro, do próprio conselho ainda, mas numa outra lógica. E agora a gente está aqui falando sobre outra ainda. Outro. Relacionamento, né, cara? Relacionamento a gente Sim. aproveita desse jeito. Bom, eu sou publicitário de formação, né? Tenho pós-graduação em gestão pública municipal, em gestão e marketing, e estou em uma nova pós agora, justamente da parte de gestão estratégica de empresas, uma situação mais de novas coisas que vem por aí, entendeu? E eu já atuei dentro de agência de propaganda, já atuei dentro de órgãos públicos, prefeitura, conselho, gosto dessa parte de gestão pública, emperrada, burocrática e tal, mas eu acho que a gente precisa estar disposto a fazer alguma coisa diferente para mudar isso, entendeu? Eu acho que é bem por aí. E, e é isso, gosto de ler, gosto de música e viagem, é isso. Você não pode Todo mundo viajar, gosta. se a gente não pode viajar nesse momento, agora a gente fica em casa, lê, aproveita o máximo possível, Faz né? E live, coloca o faz conhecimento para live, fora. escuta 850 podcasts por dia de tudo quanto é tipo É, de assunto. E é é por aí, verdade. cara, e é isso. É Show, isso. cara. E aí, o que a gente preparou então para a gente começar falando, pessoal? A gente, ô Túlio, só para te Uhum. colocar aqui, a gente já bateu um papo, mas para o pessoal que também está aqui, Sim. já faz algum tempo que eu venho fazendo live aqui com o pessoal, para a gente falar, resgatar, né, Túlio, desde lá de trás, e eu uso como exemplo, né, não tive na graduação marketing, não tive empreendedorismo, Uhum. finanças, como abrir Uhum. um consultório, uma clínica, e aí a gente abre um leque para todas as outras profissões, a Uhum. grande maioria também não teve. Então, Uhum. acho que um dos nossos intuitos aqui é realmente esse. O profissional se forma, sai da graduação, cai nesse universo aí. Eu estava até pensando aqui comigo hoje, Túlio, Uhum. o profissional sai que não sabe nem fazer um currículo, não Uhum. sabe onde entregar esse currículo, fica perdido. Então, acho que é um assunto que a gente tem que tratar e tratar com muita seriedade. Sim. Eu vejo, eu por mim, né, cara, assim, abre consultório, aí não dá certo, não sabe como fazer o marketing, como Uhum. cuidar da nossa imagem. Uhum. Vejo profissionais aí hoje com a imagem um pouco desgastadas, de repente até por conta das redes sociais, de Uhum. entrar, fazer comentário que sem relevância nenhuma, Uhum. acaba se queimando. Outro assunto que eu acho que é interessante também, Túlio, a gente conversar aqui, é a respeito do próprio conselho do comitê de ética, né? Do nosso Uhum. código de ética, né? Do que a gente pode, o que a gente não pode colocar, Uhum. por exemplo, num cartão de visita, num site, numa Uhum. propaganda que a gente faz. Então, acho que tem bastante assunto para a gente falar aqui hoje, né, Tem, Túlio? com certeza tem. E a Vou deixar gente você falar aí. vai A gente vai tentar. Eu estou vendo uma turminha chegando aqui: Marco Aurélio de Curitiba, Carol Pierini, Jair Filho, que é lá de Uberlândia, velho, cara, colega meu de República, 500 anos que não vejo o cara. Nossa, que legal. E uma turminha que está chegando aqui, a gente vai vendo aos poucos, Denise, a gente vai vendo aos poucos e vai dando A toque para a Carol tá aí turma. também, né? Carol tá, Bruno de Querido. BH, Dudu, é, o, o Edu lá de BH também. Então, é o seguinte, cara, eu procurei falar de marketing,
cara, quem sou eu para falar de marketing? E mais, quem sou eu para falar de marketing em 1 hora? Isso é só para, né, os caras que são os caras. Mas dá para a gente falar sobre percepção das coisas que a gente andou vendo por aí, andou tropeçando por aí ao longo desse período que a gente teve no conselho. E aí é o seguinte, o objetivo é a gente tentar deixar um papo bem legal, que não fique uma coisa chata, que putz, que negócio canseira. Não, é um assunto muito grande que dá para a gente traduzir e fazer umas coisas muito legais e colocando umas sacadinhas, que eu acho bem importante para as pessoas sacarem. Eu não sou um profissional de saúde, né? Não tem problema, dá para a gente colocar isso e a pessoa mais ou menos vai refazendo o molde que a gente vai colocar aqui com relação ao profissional de saúde e ela vai entendendo um pouco desse processo e, obviamente, depois buscar isso. É importante ter marketing na sua vida, na sua carreira, né? É importante. É importante. O marketing, ao contrário do que a gente ouve por aí, o marketing não é fazer arte. O marketing não é fazer arte de post. O marketing é uma situação que você está de olho o tempo inteiro no cliente, cara. Se não for o seu cliente, você fecha. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Tá de olho nos concorrentes também, né? Isso. Aí é que é uma coisa que assim, a gente começa a abrir uma história muito interessante, que a gente vai falar sobre cenário, cara. Falar sobre cenário é um negócio que daqui a pouco a gente não cabe em cima da mesa, velho. Né? Quando você começa a abrir a questão do cenário em si, começa a ver detalhes, ver tudo que envolve essa história, a coisa começa a realmente ganhar corpo e acho que fica mais interessante. Então, eu separei 4 tópicos para a gente falar. Eu vou falar rapidinho aqui e a gente vai tentando fazer isso, né, o mais rápido que a gente conseguir para não ficar entediante, chato e que as pessoas consigam ver tudo. Primeiro, a questão da análise de cenário em si. A segunda, a gente vai trabalhar com a pessoa, o ator, você, dentro desse cenário. É você o ator ou tem uma outra pessoa, um outro, né, player, vamos dizer assim, que é o ator nisso aí. Esse player pode ser o seu concorrente. E aí? O terceiro ponto, a gente vai falar do cliente, cara. Ele que manda, ele paga a conta, ele manda. Né? E aí é importante a gente estar bem colocado nisso aí. E a gente vai deixar uma quarta de algumas dicasinhas, principalmente com relação à rede social, para ser bem bacaninha. E a gente vai trocando uma ideia, inserindo assuntos e etc. Eu acho que vai correr bem, vai correr legal. Show. Podemos? Show de bola. Podemos, cara. Vamos lá. Acho que o pessoal tá até ansioso aí para ouvir, Túlio. Vamos lá. É o seguinte, cara. Quando a gente fala de cenários, na minha colinha que está aqui do meu ladinho, eu coloco o seguinte, você não tem controle das variáveis de um cenário. O cenário é tudo que está fora. Você tá no meio do tabuleiro, entendeu? Você não tem controle de nada. A única coisa que você pode fazer é compreender, é ler e analisar. Só que o cenário não existe à toa, cara. O cenário existe exatamente para que você faça isso. Quem faz isso, ele não está um passo à frente, ele está 1 quilômetro na sua frente. Uhum. Né? Só que ele está de Ferrari e você está a pé. Aí é uma luta desleal. Então, o grande problema que a gente vê, inclusive na questão dos profissionais de saúde, são profissionais que se preparam para atender o paciente, se preparam extremamente bem para fazer, né, o que eles querem fazer, o que eles estudaram e etc., a prática clínica em geral. E fica faltando um detalhe, que é na parte de marketing, de contabilidade, de direito, né, de relações humanas, que é a parte de RH, essas coisas todas. Então, isso é fundamental para você. Se você está no seu primeiro emprego hoje, às vezes até em estágio, ou se você já é dono de uma empresa com X funcionários, ou se você atende uma empresa com 100 mil funcionários. Então, tudo isso faz parte desse processo. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma noção do que vem por aí. Porque realmente é muita coisa em jogo. Você acaba, né, Túlio, você acaba pulando algumas etapas, né, para você conseguir não perder tempo. Eu vejo outros Sim. colegas aí, né, Túlio, a gente perdeu tanto tempo que teve que aprender na raça, né, não teve jeito, cara. A gente errou, a gente hoje acerta porque a gente errou muito lá atrás, né? Sim. Isso se a gente tivesse isso que a gente tá tendo aqui agora, lá atrás, né, Túlio? Se tivesse uma internet
tudo que a gente tem hoje dá um Google lá, você já consegue, né? Antigamente Você não consegue. tinha nada disso, não tinha nem... Exatamente. Então, Exatamente. Esse foi o desafio que a gente teve, inclusive agora na pandemia, quando a gente, no dia 23 de março, a gente entrou em quarentena, a gente ficou trabalhando em home office, e a gente produziu 6 vezes mais evento, a gente produziu 10 vezes mais podcast, a gente produziu 12 vezes mais conteúdos, a gente estufou a nossa rede social de informação, porque é importante, cara, é importante ter isso, é importante repassar isso. E, mas isso aí funciona em alguma coisa? Funcionou. Funcionou em números, voltou para a gente informações que a gente percebeu, obviamente, que a informação foi importante para os profissionais. Entendeu? Então o público estava abastecido disso, com informações que a gente tinha muito cuidado para repassar. Só que teve caso da gente começar com uma informação na parte da manhã, preparar tudo, vamos gravar um podcast, ou vamos fazer um X, alguma coisa nesse sentido. Quando deu 1 hora da tarde, não era nada daquilo, cara. Simplesmente chegou uma informação desmentindo tudo daquilo que a gente tinha, a gente começa de novo. Aí teve um dia que a gente fez isso 4 vezes, a gente foi gravar um podcast 10h20 da noite, cara. 6 horas da manhã o podcast estava saindo. nossa. Então, assim, tudo que a gente colocou no ar durante o dia que a gente estava trabalhando, foi tudo embora, porque não tinha, estava muito instável naquele momento. Quem viveu aquilo naquele momento sabe disso. É instabilidade pura. Mesmo analisando o cenário inteiro que a gente tinha, ninguém no mundo tinha informação que era necessário para dar. Ou seja, né, Túlio, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia. E para fazer bem feito, bem com qualidade mesmo, exatamente. Não é sozinho que você vai conseguir. Exatamente. Não tem jeito. A gente teve essa conversa, né? Eu fiz uma história aqui, nessa história do cenário, do que a gente não pode, né, controlar, mas que a gente pode compreender, ler, analisar, às vezes prever. Eu trabalhei com 3 mudanças principais. Mudança nas relações humanas. Quando a gente está falando nessa questão agora, vamos falar isso anos 2000 para cá, para a gente começar a entender questões de mudanças pesadas que aconteceram. Em relações humanas, por exemplo. A gente vive hoje num mundo cada vez mais veloz, cara. Cada vez mais veloz. A gente, até no começo dos anos 2000, você esperava aí 1 dia, 2 para a pessoa te responder. Hoje você espera segundos. É um mundo muito veloz, muito veloz. Por outro lado, a gente tem cada vez menos tempo. Então, se o mundo veloz, as coisas acontecem mais rápido, a gente procura botar mais coisas para resolver durante o dia. Isso detona com a gente, cara. Então, por outro lado, a gente está sempre atolado. Por quê? Porque a gente é sempre... existe um quociente de encontrabilidade. Esse quociente com a gente hoje é top. O camarada me encontra pelo Signal, pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo chat aqui do Instagram, pelo e-mail, por 2, 3, 4 chips, pelo telefone fixo em cima da mesa. Então, cara, acha a gente aonde for preciso achar. Então não tem essa mais. Você tem que estar preparado para o trabalho o tempo inteiro. No caso de um profissional de marketing, é pior, que você tem que estar preparado para um trabalho com 500 milhões de assuntos variados. Te liga um cliente de uma clínica de saúde, daí a pouco te liga um cara que é do marketing de um time de futebol. Você vira a chave e trabalha. Nada a ver. Então, só que isso deixa a gente maluco. A gente tem um 4 que eu acho que é bem interessante, que é a questão do acesso à informação. A gente tem hoje uma quantidade de informação variante, circulante, que é um negócio inimaginável. Né? A gente pode estar hoje... talvez até na entrada da pandemia ali, a gente estava com aproximadamente 174 edições de jornal para cada pessoa de informação por dia. Aí amanhã, a hora que você vai passar lá na porta, de uma banca lá perto do serviço, vai comprar pão, alguma coisa assim, olha bem o jornal, a Folha de São Paulo, o Valor Econômico, o Estadão, olha bem o tamanho do jornal desse e leva 174 para casa e lê até meia-noite. Tá? Esse é o que você tem que ler amanhã. Porque no outro dia tem mais 174 edições dessa. É desumano o negócio. A gente não consegue saber de tudo, a gente não consegue falar com tudo. Esse é o grande X da questão. E se a gente for ver bem, em questão de 35 anos, isso salta de 3 páginas de jornal para 174 edições de jornal. Então hoje a gente vive atolado em informação o tempo inteiro.
saber informar, quando informar e o que informar é sempre importante. Por outro lado, saber da onde vem a informação, quando eu vou saber, que hora eu vou consumir aquilo, também faz toda a diferença. Porque se você, Márcio, quiser, eu vou ler tudo que eu preciso dentro da minha área X, que eu vou trabalhar hoje, ou sei lá, que a área do meu negócio. Dá conta não. Não dá não. Dá conta não. Então é impossível. Tô vendo isso. E aí a gente vive cada vez mais sozinho, cada vez mais espremido, aqui em São Paulo tem um apartamento de 10 metros quadrados que vende igual água. 10 metros quadrados, né? A gente vive estressado, vive inseguro e mal informado. São as fake news por aí. E aí não só o detalhe das fake news, como o detalhe também de você querer se informar em canal errado, você se informar mais ou menos, você, sabe, a informação ela tem, né, ela tem que ser bem preparada, bem conduzida, para que você passe realmente a segurança para, né, para a pessoa que está repassando, que está ali do outro lado. Então acho que já deu para entender que assim, relação humana é um negócio absurdo. A gente falou isso agora no começo, né, Márcio? Sim. A gente começou lá em Brasília, num projeto que, assim... Né, tinha a ver com o que a gente fazia, mas inusitado o encontro. Depois a gente passou a trabalhar em perícia. Né, a gente foi sentar com o presidente do tribunal daqui de São Paulo, um mega encontro que também foi bem interessante o modo de construir. E agora a gente está falando aqui sobre marketing. E o mais legal, né, Túlio, que foi um indicando o outro, né? Isso é quando a gente fala aí, né, de network, é isso, cara. Exatamente. Eu te encontrei lá, e aí se eu ficasse quieto, sentado, olhando o tempo passar, a gente não tinha feito amizade, porque naquele momento, quem precisava de você ali era eu. Uhum. Eu tinha que arrumar um jeito de ali conversar com você e expor o que eu estava precisando. E aí vai da sua abertura para isso também. Você foi, assim, solícito totalmente comigo, então as coisas fluíram. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, quem precisou de mim foi vocês na indicação da doutora, né? Então, assim, um ajuda o outro. Ninguém conhece todo mundo, né? E o pouco que a gente conhece tem que se ajudar, né? Exatamente. E eu acho que aí, nesse caso, constrói a profissão assim. Né? A gente estava dentro do conselho, a gente estava trabalhando com tudo que a gente tinha de informação e o máximo de coisa que a gente poderia, mas falta, às vezes, o profissional que conhece mais de perto aquele detalhe. Aí, por isso a gente ouviu tanta gente, por isso a gente esteve próximo. Eu tenho que agradecer muita gente. Eu podia ficar uma live agradecendo a todo mundo que contribuiu com a gente, né, da fisioterapia, da terapia ocupacional, do meio político, do meio empresarial, que contribuiu com a gente nesses 4 anos de trabalho que a gente teve aí. Meu Deus, é muita gente. E a gente chegou muito longe, a gente fez muita coisa muito legal. Né? Então, várias mãos, construir a várias mãos. Eu acho que é sempre importante nisso. E aí é importante para a gente entender o cenário, porque o cenário é cheio dessas pecinhas. Né? Sim. Passa a segunda questão, que é justamente a questão das relações políticas. Aí o cara vai falar assim, putz, cara, o cara vai falar de política, partido, um momento desse. Não tem como Também, mas não é só nisso que a gente está falando, não é só essa história que a gente precisa. Quando a gente fala a questão de relacionamento político aqui, o relacionamento político envolve interesses. Você tem ele, né, no município, no estado, na nação, você tem, né, esferas de poder nesse sentido, mas você tem também dentro do condomínio que você mora, você tem também dentro do conselho que você está registrado, né, na rua que você trabalha, no próprio prédio que você, né, faz parte e tal. Então tudo isso é relacionamento político, cara. E aí entra uma história que é interessante a gente enxergar. Primeiro que é o seguinte, seja de cenário amplo ou menor, o que a gente vê hoje é meio que a falta de... as pessoas não acreditam mais na forma de representação, né, política a qual a gente está inserido. Muitos não acreditam mais em deputado, em senador, em presidente do Senado, presidente da República, e por aí vai. As instituições em si que consolidam todo o arcabouço democrático que a gente tem, as pessoas não acreditam mais. Né? E aí, assim... e aí? Então daí tem falta de envolvimento, aí tem as pessoas que não querem saber de votar, que votam tudo errado, ou que vota sem saber o que votou, se não vota, e a questão de combater o modelo institucional vigente. Foi, não acredito nessa porcaria, cara. Tem falta de informação nisso? Tem um monte de situação nesse sentido. Mas eu acho que o principal dessa história é modelo. Estão colocando em prova esses tais modelos. E aí a gente pode perceber, nos anos 2000,
né, afora, né, até agora 2021, a gente teve muita movimentação de rua. As pessoas foram para a rua para contestar muita coisa que eles não achavam que era correto. Né? Então, assim, as pessoas querem, mas não querem do jeito que está. Então, isso vai ter que ser repensado, isso vai ter que ser mudado. Cada mudança dessa que acontece mexe com todo mundo, cara. Mexe com todo mundo. Se o relacionamento lá em cima é um negócio, né, que a gente falou no tópico 1, é um negócio importante, o relacionamento político é mais, porque dependendo de uma mudança que houver numa presidência da República, por exemplo, você muda o cenário inteiro, de todo mundo. De todo mundo. E se você não está ligado, não estou falando se o A é melhor ou o B é melhor, não é essa discussão aqui. Eu estou falando uma história que, assim, se você não está preparado para a mudança que pode ocorrer, né, no cenário, seja eleitoral, seja no próprio andar do governo, na mudança de presidência de Câmara, essas coisas, o negócio azeda. Bastante. Bastante. A gente teve vários exemplos disso e acho que é sempre importante observar. Esse ponto, a gente vai abrir o ponto número 3, que é a questão de mudança de relação de trabalho. Aí, Márcio, nós já conversamos demais dessas coisas. Me ajuda a botar uns pontinhos aí para a gente ter uma noção. Primeira questão de mudança de relação de trabalho é o seguinte: acabou a representatividade sindical. Não existe mais sindicato. O sindicato no Brasil, tipo, eles estão realmente penando. Se vale ou não vale, não é essa discussão aqui agora. A discussão aqui agora é o seguinte: existia uma instância para proteger o trabalhador que ela não existe mais. Ou está vivendo a pão e água. Com ela, outras instâncias semelhantes acabaram indo embora junto, associações e tal. Então, as profissões em si, né, o trabalhador, ele teve um desfalque. O cara que mais podia ajudar ele não ajuda. Mas ele não ajudava o suficiente. Agora não ajuda nada. Agora não ajuda nada. Esse é o problema que a gente tem que enxergar. Agora acabou. Então, a gente tem outras formas de representatividade que foram completamente dizimadas com isso. Aquele dia que a gente teve lá no tribunal, por exemplo, a gente foi enquanto conselho. Numa situação que poderíamos ir enquanto conselho, sindicato e associação, e a gente conseguiu juntar essa turma. Teve algum representante de uma associação e o pessoal do conselho. Não era forte o suficiente. Não sei se você achou isso, mas diante da própria presidente ficou parecendo que a gente não tinha força suficiente para pressionar, entendeu? São instâncias de pressão. Né? O movimento de rua é pressão. Sim. Aí a gente vem as novas formas de emprego. Cai sindicato, as associações estão mambembes, a coisa está toda, não por vontade, as coisas funcionam, mas não tem força mais. Nesse caso, a mudança de forma de trabalho é uma mudança que vem a cavalo, é óbvio. Então a gente vem aí a questão os grandes nomes, Google, Uber e tudo mais. Tá, tudo bem. Eu estou trabalhando para o Uber, tá? Aí aconteceu um negócio lá, não sei o que, eu vou reclamar para quem? Não existe o dono do Uber na minha frente. Eu não sei lá onde o cara mora, se existe o cara que é o dono. Eu vou conversar com uma máquina que está a 500 km de distância de mim, já tem a resposta dele pronta e vai me dar aquela resposta pronta, acabou. Entendeu? Então você vai lá no aplicativo, coloca lá e só Deus sabe quando alguém vai te responder e quem vai te responder. Isso. E se a resposta vai vir em português, se você vai entender essa história. Se é aquilo que você perguntou. Entendeu? É isso. O que está se tornando agora é mais ou menos isso. Isso é bom ou isso é ruim? Não é o caso agora. Isso é outra conversa. E aí vem outra história que, assim, olha como é que a coisa muda. A Uber hoje é um aplicativo né, que disponibiliza carro para todo mundo, andar para tudo quanto é lado. Ela não tem um carro. A Uber não tem um carro. É a maior empresa de transporte do mundo sem ter um carro para alugar. Então, vamos pensar nesse ponto que a gente tem lá de relações lá de cima, aí a coisa vem desmembrando, e a gente pensa na questão o que chama de uberização hoje. E aí, como é que eu fico? Eu estou tentando chamar a atenção justamente para isso. Como é que você, Márcio, ficou nessa história? Como é que eu, de marketing, Túlio, fico nessa história? Como é que, sei lá, a Renatinha Cunha fica nessa história? Como é que a Elô Passarelli, a Inês Nakashima, a Fernanda Moraes, como é que essa turma fica dentro de uma lógica dessa? Você pode ficar bravo, pintar a cara de vermelho e bater tambor lá contra o Uber lá embaixo, na Avenida Paulista. Ou você pode tentar entender esse processo e já trabalhar com isso
de outra maneira, para que você possa tentar sobreviver com relação a isso. Acho que pode ser uma história que a gente está falando de um trator de asfalto. Eu não lembro como é que chama aquele negócio. Tipo, o camarada joga o asfalto e o tratorzão vem e passa por cima. A gente é o tipo asfalto, uma empilhadeira, né? tá? Não, até mais aquelas roldanas gigantescas de aço, a gente é o asfalto e eles vão passar em cima da gente. Sim. Ah, mas a gente pode lutar por... E isso é outro assunto. Vamos analisar a questão de marketing só, tá? Vamos trabalhar só essa questão para a gente ter uma noção do que pode vir pela frente. Aí, eu vou destacar uma situação, tirando a questão das mudanças agora, eu vou destacar uma questão do ano de 2020. Tudo isso desembocou numa coisa em 2020. E... Rolo compressor, aí, ó. Nada tá tão ruim que não possa piorar 100 vezes mais. Né? Porque de repente acontece um negócio que desmonta o mundo inteiro, cara. Chega o coronavírus, ninguém sabe o que é, mas o negócio parou todo mundo. Qualquer empresa teve que repensar a sua atuação de acordo com o coronavírus. Sim. Então toda leitura de cenário que você tem, vamos relembrar aquilo que a gente falou agora há pouco. A gente ficou 23 de março, a gente entrou em quarentena, veio todo mundo para casa, né? No caso do conselho só, veio todo mundo para casa, a gente estava com uma leitura de cenário muito interessante, com uma bagagem legal, com muito profissional dando palestra, curso, muita coisa muito interessante. E inicialmente nada daquilo serviu, cara. A gente sabia onde buscar, mas nada daquilo serviu inicialmente. Então todo o cenário serviu para alguma coisa, mas naquele momento ali a gente tinha que reaprender isso tudo, mas a gente já tinha caminho traçado. Então, Márcio, preciso não sei o quê, você me ajuda com fulano, você tem o telefone do ciclano? Peraí, Túlio, eu vou conseguir não sei o quê, Túlio, a gente trabalhou a rede. Foi. A gente trabalhou a rede, o cenário político, o cenário de tudo, a gente trabalhou tudo. Então, eu acho que aí a coisa começa a dar um clique nas pessoas. Todos os padrões de relacionamento hoje, todos que a gente conhece, eles sofreram alteração com a pandemia. Todos. E aí, assim, eu faço 3 perguntas. Qual que é o sentido? Pra gente que passou, vamos voltar ali, vou fazer 3 perguntas pra gente que passou nessa questão da pandemia e tem bem fresco na cabeça. Eu que sou de comunicação, você que é fisioterapeuta da área X, ou, sei lá, a Fernanda, que é respiratória, ou a Carol, que é a parte de atendimento de home care. O que a pandemia fez com cada um daqueles? E aí a gente vem. Qual que é o sentido de liderança para você, Márcio, hoje? Qual que é? Desculpa. O sentido de liderança pós-pandemia. O que você enxerga como liderança hoje, depois da pandemia? Cara, não sei te falar, cara. Foi uma loucura assim tão grande essa questão aí de ter que se reinventar. Acho que até alguém colocou aí, né, Cacau? De se reinventar, cara, que a gente ficou tão perdido que a gente perdeu até o rumo de liderança, na verdade. Para que lado você vai? Que lado que você vai se reinventar? Eu já tive essa história com você, né? Essa conversa com você, né, Túlio? Sim. Eu tinha uma escola de curso presencial. Cara, minha esposa trabalhava no hospital e teve que sair de lá porque fechou tudo para Covid. E aí? Cara, fechou. Vamos se reinventar. Vai fazer o que agora? Vamos voltar a atender. Só que não, né? Cara, vamos trabalhar. Eu literalmente fali, porque eu fechei a escola, cara. Não tem o que fazer. Eu vou ficar lá. Não tem como. E eu vou esperar além. Não vai. Então, assim, o sentido de liderança foi meu mesmo. Cara, eu pra mim mesmo. Não tem. A minha esposa me ajudando, vamos pensar o que vai fazer. E as amizades, Túlio. Aí é hora de você ligar e falar. Eu costumo falar que a pandemia ela foi tão boa no sentido. Boa assim, gente. Entenda o que eu vou falar, tá? Boa no sentido da gente conhecer as pessoas realmente, quem são as pessoas. Porque é no momento difícil que você conhece quem tá do seu lado e quem não tá. Sim. Então, assim, cara, gente que eu imaginava que tava do meu lado sumiu, e gente que eu não imaginava que tava, acabou me aproximando mais, ou se aproximou de mim, ou eu da pessoa, e Sim. As coisas andaram de uma tal forma que eu falo por mim, eu me reinventei de uma forma, Túlio, que eu jamais ia esperar, cara. As coisas assim,
aumentou, assim, para mim, profissionalmente, muito coisa, cara, não imaginava o que está acontecendo hoje comigo, entendeu? Então, acho que a liderança tem que partir da gente mesmo, o Túlio. Se eu tiver que falar para você, a liderança é de mim para mim mesmo, sabe? Assim, parar, centrar, calma, o que eu vou fazer? Se apega à sua família, aos seus amigos verdadeiros, né? E o que eu vou fazer a partir de agora? É a história que a gente está comentando aqui. Cuidar da sua imagem, cuidar de uma história que você tem por trás. Pô, eu tenho 16 anos de profissão. Cara, graças a Deus, muito boa. Fiz muitos amigos, muitos pacientes. Então, Túlio, uma coisa que aconteceu que eu fiquei assim... Eu sempre fiz atendimentos domiciliares. E na pandemia eu tive uns 4 pacientes. A minha esposa teve também. Fica em casa, a gente vai continuar pagando. Fica tranquilo. Então, assim, cara, a gente tomou um choque de realidade. Exatamente. Que, né? Então bom, falei demais, né, Túlio? Mas eu acho que é isso aí que, ao meu ver, né? Um parênteses aqui para Cacau, lá do Rio de Janeiro. Bacana demais, beijão, Cacau. A Gabi, lá do Rio Grande do Sul. Pô, Gabi, a Gabi sabe o tanto que eu gosto dela. Vai demorar uma live para eu falar o tanto que eu gosto dela aqui, cara. Essa menina é top. Tinha uma outra pessoa que eu queria ver aqui. Fábia Della Piazza. Saudade, Fábia. Bom, eu acho que é o seguinte, cara. Vamos ver uma segunda situação, que é o seguinte. Você acabou de dar um spoiler, acabou com minha live inteira. Desculpa, não... cara, a liderança é cada um de nós, cara. Esse é o processo, esse é o segredo. E a gente vai ver isso lá para frente. Viu? Tanto que isso é interessante. Tanto a fala da Cacau aqui no final, que é a construção das novas possibilidades. Não, é na dificuldade que a gente aprende e amadurece. É isso. A liderança de você é você. Você pode ter amizade, você não precisa andar sozinho. Né? Vamos desconstruir esse cenário. Você está com tudo na mão, desconstrua isso e vai para frente, cara. Aí eu venho com a segunda pergunta. Qual que é o sentido de ter autoridade hoje? Eu não estou falando de autoridade do sujeito autoritário, nada assim. Bravo. Eu estou falando do outro legal. Autoridade para falar de alguma coisa. No meio dessa pandemia. Né? Quando eu volto, eu te falo que, olha, para a gente naquele início foi um caos. Ninguém sabia o que falar, ninguém estava ali para responder, todo mundo querendo as mesmas perguntas, as mesmas respostas. E a gente não tinha, a gente foi tentar ser o mais real possível. Uma jornalista que trabalhou comigo, que é a Mônica, sempre falava uma coisa que é o seguinte: quem somos nós na fila do pão? E ela tinha razão nisso. Aliás, ela tem razão nisso. Porque ninguém... Só que se eu souber trabalhar isso com o meu cliente, ele vai entender que eu estou falando a verdade. Ele pode me bater uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai começar a entender. Eu entendi porque que eles estão falando isso. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Então, acho que é um pouco disso. E a autoridade, nesse momento, é quem tem a tranquilidade de falar a verdade, de estar ali para apanhar junto, cara. Por a cara a tapa, né? Por a cara a tapa. Então, você é o líder da sua história. Você, para ser líder, tem que ser autoridade no que você está falando. E aí eu venho com uma terceira pergunta. Ô, Túlio, antes de você ir para a terceira, só fazer um parênteses aqui. Quando começou a pandemia, que aí veio também, tem um outro lado, né? Cheio de pessoas falando. Acho que foi o boom de live, né? Você abriu o Instagram, tinha 200 lives. Cara, exatamente. E eu lembro que teve um colega que perguntou para mim: Márcio, você tem uma escola, você tem que colocar cursos online. E, cara, eu não tô vendo você fazer nenhuma live, cara. Eu não fiz, cara, live. Falei, qual que é a sua estratégia, cara? Eu lembro que eu falei pra ele assim: cara, minha estratégia hoje é não fazer nada. Eu tenho que sentar, eu preciso analisar, refletir o que eu vou fazer, cara, da minha vida. Sim. Parou tudo, eu vou ficar fazendo live. Aí, quando você fala de autoridade, né, Túlio, é exatamente isso. Beleza, eu tenho autoridade no assunto, mas eu vou ficar fazendo live. Tô ganhando um monte de seguidores aqui. Mas e aí? Aonde eu quero chegar com isso? Qual que é o meu objetivo com isso? E aí? Eu não sei, abrir aqui e ficar falando que nem... Eu falava... Cara, minha especialidade, você sabe disso, é perícia, cara. Meu mundo era perícia. Ou é perícia ainda, porque eu ainda tô na perícia. Mas da pandemia pra cá, parece que bateu um flash, uma linha do tempo e falou... Para lá, vamos lá. Eu tenho muitas outras coisas
que eu conseguiria agregar com os profissionais da saúde, que não só a perícia. Sim. Porque a perícia ficou muito limitado só com o fisioterapeuta. Sim. Poxa, eu tenho conhecimento em empreendedorismo, tenho conhecimento em marketing um pouco, mas assim, eu estou galgando sozinho, batalhando, correndo atrás dos colegas, dos amigos. Tem que abrir essa live aqui para falar sobre isso também, das Sim. minhas dificuldades, né, Túlio? Sim, Né? eu acho que é por aí. E aí é uma questão que, assim, é questão de conhecimento. Qual que é o sentido de conhecimento que ficou pra gente hoje, depois da pandemia? Né? Tipo, pra gente que ouvia o tempo inteiro sobre pandemia, para tentar entender, era muito interessante que os cientistas descobriam as coisas aos poucos, só que o que está acontecendo está muito na frente. Então, você vai descobrindo aos poucos e tem um pedaço de uma outra coisa na frente e todo mundo querendo fazer aquilo rápido. Não, gente, não está na hora de fazer, está na hora de analisar. Tá aí o que o Márcio mais... Outro spoiler, 2-0, Márcio. É isso, você analisa. E a gente cara. não combinou, hein? Nada. A gente bateu o papo inicial e ok. Foi. Então, acho que essas perguntas são muito interessantes. E aí a gente entra 2020, pós-2020. A gente está indo para onde, cara? Para onde a gente está indo? Né? O trabalho home office veio para ficar? A galera que está aí que está aí assistindo a live, dá opinião e vamos fazer uma votação aí. 10 segundos, 15 segundos para ver o que a galera vai falar. O trabalho home office veio para ficar? Vamos ver o que a moçada vai responder. Eu espero que não, cara. Mas ninguém consegue saber isso, né? Mas não dá para saber. Não dá. A gente pode até fazer outra pergunta. O trabalho habitual, do jeito que era, morreu ou vai ressuscitar? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que... Ó, tem 2 sims agora. O negócio está começando a 100% de sim. Sim, mas eu creio... Sim Gabi, sim Du, sim Carol Com Perini, certeza, Carol. sim Marise, sim Lívia, todo mundo acha que é. E aí, Márcio, vou te provocar. Todo mundo que está assistindo aí na live também. Se o home office veio para ficar, como é que vai ficar seu trabalho, cara? O seu, o meu, o da Carol, o do Jota lá do Crefito 4, fala Jota, o do Jaizão, o da Aline, o da Lígia, o da Fernanda. Como é que vai ficar o trabalho dessa turma, velho? Cada um já pensou nisso? Eu vou contar só um segredo, tá? Porque no meu caso, é marketing. No caso de vocês, é paciente, cara. E aí? Não dá. A gente teve uma ação... Eu vou puxar saco. Eu vou puxar saco mesmo, porque foi uma ação muito legal. Teve uma ação ousada, para quem reclama muito do Conselho Federal, teve uma ação ousada e muito, mas muito pontual do Conselho Federal de lançar uma resolução permitindo o atendimento à distância dentro das limitações, entendendo que o profissional de saúde, no caso o físio e TO, tinham plenas condições de analisar. Meu paciente não é para atendimento, né, à distância. Né? Acho que se discutiu muito, a gente aqui em São Paulo discutiu isso muito. Nós fizemos muita coisa, mas ainda tem que discutir isso mais. Eu acho isso o mais legal de tudo. Mas acho que cada um deve analisar essas perguntinhas que eu estou fazendo aqui para a gente ver. Tipo, algumas regras, costumes de convivência, elas vão deixar de fazer sentido? Cara, é impressionante. No fim de semana eu falo, vou assistir umas séries, uns filmes, me irrita as pessoas estarem andando no meio da rua sem máscara, velho. Aí eu falei, cara, essa série é de 2012, presta atenção. O cara nem sabia que existia pandemia. Então, isso fica na cabeça que eu vou conseguir andar sem máscara algum dia na minha vida? Como é que isso vai ficar? E aí, nesse caso, todos esses costumes que a gente está, né, que a gente está inserido, aí ele vai voltar para a sua profissão ou não? Olha como é que o cenário é areia movediça. Quem vai comandar a sua vida? Aí o Márcio já respondeu. Sua vida, sua carreira, sua família, seus negócios da agora para frente. O Márcio já começou antes disso. O que é mais legal. É só você, cara. É só você. Só que antes de falar de você, vou falar de você primeiro. A gente vai colocar por que você. Você que é o ator dessa cena, desse cenário. Quem tem que estar ali no meio desse processo todo é você. É você que sabe o que está acontecendo. Né? E não é de ser autoritário, de ter autoridade. Então, assim, você tem controle destas variáveis. Aqui sim, se eu estudo mais, se eu estudo menos, se eu durmo mais, se eu durmo menos,
se eu procrastino mais ou menos, e por aí vai. Sem se cobrar, é aprender a lidar com isso. Tá todo mundo aprendendo, cara. É óbvio que tem uns que aprendem muito mais rápido que a gente. Isso é impressionante, né, cara? Mas tem umas coisas que eu acho que dá pra gente entender. Tem uma turma indo por ali. Vamos ver o que eles estão fazendo? De repente pode ser legal. E tem uma turma que você já sabe que só faz coisa certa. Esse cara ali, eu tô indo atrás dele. Então, o seu concorrente, o seu paciente, sua família, o seu cliente, ele vai estar de olho em você nesse sentido. Queira ser um cara desse. Luz, né? Tem um pod que eu gosto muito que chama Luz no Fim da Quarentena. Então, luz no meio dessa confusão toda, para a gente saber onde a gente está saindo. Acho isso muito legal. E aí é o seguinte, eu vou trazer uma coisa legal hoje. Quem quiser, né, saber mais sobre isso, quem souber mais sobre isso, quiser dar uma ajuda aí também, não tem problema. Vou trazer um conceito muito legal, que é um conceito do cisne negro. Não é do filme Cisne Negro, aquilo é uma outra lógica, é um conceito do cisne negro, que é de um camarada libanês que chama Nassim Taleb. Os cisnes negros são eventos impactantes, imprevisíveis e aleatórios. A teoria é minha, mas a Covid-19 é o maior dos cisnes negros da história do resto da humanidade, cara. Porque ela envolveu tudo. Tudo. Então a gente está diante de um cisne negro. E aí, nada é previsível. Nada. Pode cair, de repente cai o Instagram agora porque aconteceu alguma coisa, não sei o que, não sei aonde, e caiu, pronto, a gente acabou a live. Nada, tá tudo muito instável, muito. E esse é o cenário da agora para frente. Até quando? Não sei. Não tenho a menor noção disso. É impossível, né? O Nassim fala o seguinte, é impossível calcular os riscos ou prever, né, o que vai ocorrer daí para frente. Não dá, não tem como. A gente já tentou fazer isso. A gente pode chegar depois, e aí ele é muito crítico com relação a isso, a gente pode chegar depois que passou o negócio, eu falei que ia acontecer isso, eu falei que não sei o quê, não. É muito fácil, depois que morreu você vai lá e chuta. Mas não dá para prever, a história é outra, não perde tempo prevendo a coisa, perde tempo aprendendo, reestudando, redirecionando o seu negócio. Aí você já deu o segundo spoiler, bingo! Bingo! A gente vai conversar daqui um tempo sobre isso, e falar assim, o Márcio tinha razão pra caramba. Bacana, legal a lógica de onde você foi levando a sua carreira e tal. Aí, eu vou falar sobre 4 perfis interessantes, 4 classificações interessantes aqui. Não vai dar para a gente conversar muito sobre isso, mas dá para as pessoas começarem a entender um pouco e ressignificarem isso na sua cabeça. Primeiro, é o conceito de frágil. Frágil. O frágil é aquilo que é danificado ou estraga com facilidade de acordo com a pressão. Então, na pandemia, dizimou todo mundo. A galera que morreu é frágil. Não morreu, desculpa o termo, não morreu de... A galera que, mercadologicamente falando, a galera que foi muito abalada com isso, empresas e tudo mais, ela realmente é, a gente pode enxergá-la como frágil. Né? A gente tem o cara que é robusto, e que nada vai afetar ele. Então, nada, ou aquele cisne negro não afetou. Ele pode cair ali na frente com outra história, né? Do Sansão, a força do Sansão estava no cabelo. Resiliente, que é uma coisa que a gente vê muito na internet. Sou resiliente, tal. O resiliente é aquele que suporta situações extremas, mas quando a pressão acaba, ele consegue voltar ao estado original. Aí vem outro cisne negro igual, o cara cai de novo. Então não é tão legal ser resiliente. A gente vem com o conselho do antifrágil, que é aquele que consegue melhorar e crescer mesmo em situação inesperada, com mudanças e pressão nas costas. Então, um cisne negro chega e derruba todo mundo, cara. O impacto é realmente grande. Quem consegue se preparar para isso, está um passo à frente. Todo o cenário que eu fiz lá de trás pode ter... que saco esse negócio, a gente, né, chato isso. Pega aquele cenário todo, vai juntando tudo aquilo, cara. Vai estudando para ter uma noção do que vem pela frente. Nada é estável. Da agora para frente, tudo é instável. Tudo merece muito estudo, muito cuidado. E para vocês que são profissional de saúde, cara, pior. Muita responsabilidade. Porque a minha mãe já não está mais aqui, mas assim... a mãe das pessoas, os amores das pessoas, os filhos, os primos, os vizinhos, dependem de vocês. Aí é um negócio pesado. Então, ter essa responsabilidade
né, e saber disso e levar isso para frente não tem preço. A gente pode discutir a questão da valorização do camarada no sentido de que ele não tem o valor do salário que ele precisava. Concordo. Também é um outro momento para discutir uma outra coisa, mas aí a gente vai ver o cenário lá de cima. Lembra que eu te falei? Possivelmente naquele dia lá no tribunal, a presidente do tribunal olhou para a gente e falou, não tem representatividade. Se a gente tivesse representatividade, ela tinha um outro comportamento com a gente. Mas como é que ela sabe fazer isso? Ela é presidente de um tribunal, gente. Na capital de São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe fazer a leitura. Ao contrário da gente, aqui embaixo, ela sabe fazer a leitura. E com certeza ela foi para a reunião preparada. Ela sabia mais do que a gente. Exatamente. De coisas que a gente não consegue enxergar. Então aí a história do cenário é muito importante. A gente tem aqui... A Inês lembrou uma coisa muito legal. Vamos abrir uma aspas aqui. Antifrágil é ser mulher. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Antifrágil é ser mulher. É se reinventar todo dia e estar aí. Ontem eu abri a Folha de São Paulo, a gente já tem 226 carreiras que pagam mais para as mulheres do que para os homens. É isso. Tá vendo? É isso. E você acabou de falar, a presidente do tribunal lá, cara, mulher. Mulher. A desembargadora que estava lá com a gente, mulher. Exatamente. As mulheres, rapaz. E se a gente, com todo o respeito, se a gente for falar 1,50 m, 1,40 m. É doido. Encara pra ver. Dá até medo de passar do lado. A autoridade, a gente fala de conhecimento, a gente fala de informação, é isso, ela é isso. Exatamente. Entendeu? Então, não é à toa que as coisas são desse jeito. Então, eu acho que assim, quando a gente passa essas quatro coisas, eu acho que é importante a gente identificar cada um que a gente está. A gente não precisa morrer porque falou, eu sou frágil, não sei o que, não precisa morrer por causa disso, não. Trabalha e vira um antifrágil. Trabalha para estudar, para saber o que é isso. Esse é o importante da história. Porque você pode ser o top. A gente falou muito isso e teve muita gente muito brava com a gente. O pessoal que trabalha com acupuntura, por exemplo. Quando a gente falava sobre a questão da telesaúde, os caras batiam muito na gente. Como é que eu vou fazer acupuntura à distância? Não tem como, cara. Não tem como. Então não é nesse sentido. É de reinventar, e de observar, e de entender o cenário. Isso poderia acontecer. Sim. A perícia judicial online. A sua área. Cara, como que você faz uma perícia numa pessoa online? Não tem como, não existe. E teve gente que defendeu, que dava, mas não. Como? Não faz sentido. Aí o que a gente defendeu? Eu até defendi isso também, e aconteceu e está acontecendo. A perícia online é bacana? É bacana. A primeira fase. Abre aqui online, e aí você pega, coleta os dados, informações de exames, coleta de dados. Beleza, acabou, fechou. Porém, não dá certo também. Aí você fala, como assim, Márcio, não dá certo? Aí a gente entra naquela situação, né? A pessoa que está sendo periciada, muitas vezes é um trabalhador que está querendo aposentar, é uma ação trabalhista, é uma pessoa carente de dinheiro, é uma pessoa carente de conhecimento, é uma pessoa que estudou até a quarta série ou é analfabeto, não tem nenhum celular, ou se tem, não sabe mexer. É meu filho que mexe, mas ele não está em casa agora. Como que ele entra para perícia online? Audiências online, tem várias audiências que não está tendo por conta disso. Então é muito complicado você falar, faz tudo online. Não tem sentido, não dá. Né? Não dá. E aí você tem que rever. Pensar o que vai ser feito. E é você líder na sua própria carreira. Túlio, é muito fácil isso que você está falando. Não. A gente está aplicando alguns conceitos interessantes aqui para que as pessoas possam revirar esse jogo. Né? Vamos em frente. A gente passando essas quatro coisas, a gente entra, né, enfim, quem paga a conta, que é o cliente. Né? E aí, o cenário é instável, a sua carreira, você que presta atenção nela, e o cliente não muda. O cliente é o cliente. É o mais importante. É ele que manda, é ele que paga a conta. Ele é o foco de tudo que a gente está fazendo. E se a gente trabalha com marketing, eu não faço arte no computador. Eu trabalho com o olho no cliente. Observando o que esse cliente quer, tentando saber o que esse cliente precisa. Essa é a questão. Aí a gente entra no cerne da nossa questão da nossa live. Putz, deu uma volta fodida para chegar aqui.
Sim, necessário. Senão a gente ia trabalhar com arte. Põe azul que fica mais bonito, não sei o quê, não, uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, a Cacau está falando aqui, a pandemia escrachou com as discrepâncias socioeconômicas no país. Isso. Então, você pode ter certeza que tem gente pior do que você. Sempre. Então, para de reclamar, né? Para de reclamar. Vamos fazer. Cara, se a gente for pensar, eu não tenho esse dado aqui, mas se a gente for pensar quantos profissionais, a população brasileira, quantos tem um curso superior? E da população brasileira, quantos tem um curso superior em áreas de saúde? Então, para quem é da área de saúde, o foco é muito interessante. Cara. Vocês são poucos. Vocês são hipervalorizados. Se não é valorizado de salário ainda, outros 500. Deve melhorar, deve trabalhar isso em outra história. Até top conversar isso com você. Né? Mas não para agora. Dá para a gente fazer uma coisa muito legal e isso é muita valorização. Mas aqui já é um primeiro ponto. Aqui já é um primeiro ponto. Já dá para a pessoa ter muita noção disso. O principal disso tudo, a gente entra na questão da imagem já de uma vez. A imagem é refletida em 2 mundos hoje. O mundo real e o mundo virtual. A gente tem um pod que trata aí de maneira muito legal da questão de diferenciar essas questões de mundo real e mundo virtual. Mas, na verdade, é o seguinte, tem muita gente que é uma pessoa no mundo real e quer parecer diferente no mundo virtual. Ele está certo ou não está certo? Depende do que ele quer fazer na vida dele. Né? Se é um profissional, o cliente sabe, cara. O cliente sabe. Ele sabe. E quando ele souber, ele vai botar a boca no mundo. E aí, acabou sua carreira. Então, é sempre essa história. Tipo, como é que você é conhecido no seu dia a dia? Real. É isso que você tem que ser virtual. Não adianta, cara. Não adianta. O Márcio é de um jeito, aí de repente o Márcio aparece na rede social, de peruca, né, todo camisa do Galo. Pô, o Márcio é flamenguista, cara. É isso, não adianta, não adianta. Vamos tratar essa coisa, espelho de um de outro. Se você está usando sua rede social para ser o que você é na vida real, é isso, não muda, não é por aí, né? E suas redes, hoje tem muita questão de filtro, não sei o quê. Aí já é uma outra lógica que a gente precisaria entrar, de saber usar as ferramentas que as redes fazem. Porque a rede é entretenimento, cara. Dizem muito que a rede é a piscina da festa do camarada. Então, ali é de brincar, é nessa lógica. Então, usar isso é importante? É importante, mas sabe como fazer isso, velho. Se a gente for pensar em Barack Obama, se a gente for pensar esses caras que são mega estrelas na rede social, eles não usam isso. Ali é autoridade, ali é credibilidade, ali é confiança. Então, é isso, Cacau, não dá para fazer teatro, você é pronto e as pessoas sabem que você é. Então, lá, suas redes sociais, elas refletem isso? A sua foto de perfil condiz com o que você é enxergado lá fora? Você é um profissional de respeito e tal, e tem lá sua foto sua foto profissional no seu Facebook de trabalho, sei lá, fazendo churrasco, alguma coisa assim. Oi? Não condiz. Né? O objetivo de utilização das redes, você está fazendo, está bem pensado? Olha, eu sou profissional, minha rede é só pessoal. Ok. Você tem riscos com isso? Tem. Mas fecha, então, deixa só para amigo. Você não abre sua casa para todo mundo. Para paciente, você abre sua casa para amigo. Amigo a gente tem 4 ou 5 na vida. Né? As suas redes estão prontas para ser o seu cartão de visita? O cartãozinho de visita lá de papel que existia, acabou, cara, não existe mais. O cartão é rede social. Porque o que eu falo de mim ou o que está no meu cartãozinho de visita é muito menos interessante para um recrutador do que a rede social. Ali tem tudo que eu quero saber. Tudo. Eu entro no perfil da pessoa, ou nos perfis, que é mais legal ainda para você comparar, você enxerga tudo que a pessoa tem. Mas eu sou dono do meu negócio, eu não vou ser recrutado por ninguém. Concordo, mas o cliente está sempre de olho. O cliente pode ser uma grande empresa, o cliente pode ser... Entendeu? Quem é o cliente? Analisa bem quem é o cliente. Se é o seu paciente que paga ali, não é nem no plano de saúde que paga ali a sua consulta,
ou se é o paciente que está trabalhando, linkado dentro de uma empresa que paga a sua consulta, vê o que é isso, e vê como é que isso está chegando para o cliente. Né? E a outra questão que, assim, você está preparado para ser cancelado por causa da sua rede social? Cara, a rede social, ela pode te levantar, como pode te derrubar bonito, né, cara? Bonito. Não tem? E aí, cara, haja assessoria para dar conta do recado. Não dá, porque o que a Cacau falou ali agora, não é teatro, cara, é vida real. E aí o cara conhece e fala assim, é isso mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é Você acabou com engraçado a sua que carreira. você coloca 20 postagens bacanas, Uhum. você vai ter 20 curtidinhas ali. É. Na hora que você colocar uma falha, acabou. Cara. Tomou. Bomba. Bomba. Bom, viraliza, né? Exatamente. Bom, entre os profissionais de recrutamento, em 2010, 92% já utilizavam as redes sociais para recrutar as pessoas. Imagina isso. E aí você pensa no seu cliente, qualquer um. Ele estaria satisfeito em ver a sua rede social? Ah, ele foi lá dar uma sapeada na sua rede social, deixa eu ver o que é, o que é lá. Ele vai gostar do que ele vai ver? Você pode não estar nem aí para isso. Tudo tem um reflexo. No mercado, Sim. não tem almoço de graça, não tem cafezinho de graça, cara. É tudo muito pesado. O que a Daiane tá falando aí, ó, tá vendo? Ó, recebo muito contato para trabalho pelo Instagram e a conta é pessoal. É conta pessoal. Isso. É. Então fica muito de olho nisso. Você não é obrigado a fazer sua conta profissional. Mas veja, né? Olha isso direito, vê, tá apresentável. Eu não preciso lidar profissionalmente o tempo inteiro com as pessoas. Não é formal. É aquilo que eu falei lá no começo. As lideranças, o conceito de liderança perdeu. As pessoas querem mais proximidade, mais olho no olho, sem muito formalismo. Sabe? E aí você pode lidar? Pode. Mas saiba o que você está fazendo. Aí vem lá no março de novo. Seja líder da sua carreira. Acho que esse é o ponto. Exato. Ô, Túlio, Então, essa semana passada, só contar uma historinha aqui. Semana passada fui conversar com um advogado para fechar perícia com ele e tal. E eu tava indo para lá e minha esposa até falou assim para mim no carro. Ela falou assim, há uns tempos atrás você ia conversar com o juiz, ia conversar com o advogado, você ia de terno, de blazer, gravata, sapato. Eu falava, pois é, né? Eu tava de sapatênis, uma calça jeans e uma camiseta polo. Eu falei pra ela, a gente chega num ponto que, cara, você já entende que o advogado tá ali, ele quer conversar com você 20 minutos, ele quer fechar o que tem que fechar, e ele quer saber o que tá na tua cabeça, ele não tá olhando mais pra tua roupa. Sim. Mas não é assim que funciona, porque eu já chego ali, já pum, eu já vou, já... Às vezes, e eu não fechava. Eu fui ali, com 20 minutinhos eu fechei o contrato com ele e fui embora. Antigamente eu ia de terno, eu ia de sapato, não sei o que, o cara já olha pra você e se você der uma gaguejada ele já fala, ih, amador. Já era. Então a gente tá falando da construção visual também, né, da gente. Visual. Né? Visual, tudo é. Tem uma regra hoje no mercado que tudo é instagramável. Depois do Instagram, tudo é imagem. Só que isso já existia antes. Né? A própria propaganda da Sprite lá em 1900 e bolinha, sede, imagem é tudo, sede não é nada. Né? Tipo, né? Isso não é um cachimbo, aquela pintura que a gente conhece lá também em 1800 e bolinha. Então acho que é um pouco disso sim. Imagem, vamos pensar em imagem, a sua imagem. E aí quando eu trabalho, algumas questões que a gente vai trabalhar aqui, questão de marca, também fizemos um podcast muito legal disso. Você é uma marca. Você é uma marca. Grandes nomes de mercado hoje a gente vê que são pessoas. Elas são marca. Elas são canceladas. Exato. E elas ganham por causa delas. É o nome delas. Entendeu? Então, sim, é bem interessante lidar com isso. É bem difícil também. Né? Se a gente for pensar, a gente tem 4 situações bem interessantes com relação à rede social que as pessoas precisam prestar atenção. A primeira é a questão de credibilidade. Então, minha pergunta, como está a sua credibilidade diante do seu cliente? A questão do cliente é muito legal, que assim, o cara que não é seu cliente hoje pode ser amanhã.
E a rede social deixa eternizado muita coisa que você faz hoje. O cara vai parar amanhã, vai olhar para você, ixi, conheço essa pessoa há muito tempo, nossa, ela que vai fazer esse procedimento? Meu Como é que Deus. está a sua credibilidade diante do seu paciente? A rede social eternizou os micos. Os King Kong são muito bem nutridos nesse ponto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um empreendedor vive ou morre de acordo com a sua credibilidade. Você pode ter o melhor preço ou o serviço do mundo, mas se não confiar em você, já era. E ela é construída. Ela é construída. Ela tem lá de trás um começo, um meio, e ela pode ter um fim. Então acho que isso é muito importante para a gente prestar atenção. A outra questão é a autoridade. Como é que está a sua autoridade diante do cliente? Não de ser autoritário. Quem chegou agora, né? Não de ser autoritário, de autoridade sobre o assunto. Né? Tem autoridade... Toda marca que é respeitada tem autoridade. Toda pessoa, marca que é respeitada tem autoridade. É valorizada, é ouvida e é tida como referência. Né? E uma marca pode ser uma empresa, mas também uma pessoa. Aí você é líder, você é marca, você é empresa, você é o seu futuro. Com, sem e apesar do cenário. Vá preparado para o cenário. Não estou dizendo para você ir caçar rolinha com um tanque de guerra, não é isso. Vá preparado, só isso. Vá preparado porque você pode ter problemas aí. Terceira pergunta, como está seu posicionamento diante do seu cliente? Até por causa da questão política mesmo, de representatividade política, deputados, prefeitos, vereadores, senadores e tal, ter posição hoje é essencial. E a pandemia mostrou isso muito pra gente. Foi quando eu te falei que a gente entrou várias vezes falando, não sabemos isso. Não temos essa informação. Ainda não é possível responder essa questão. Porque as pessoas saibam, olha, não tem resposta. Quando tiver, te falo. Né? Não tem outra história. O posicionamento é sempre importante. Não necessariamente você, enquanto um conselho, você, enquanto empresa, tem que se posicionar sobre o que está acontecendo em tal lugar, ou se você é partido A ou partido B. Não é isso que eu estou falando. Mas quando acontecer alguma coisa ligado ao que você faz, é importante você estar posicionando sim. As pessoas entendem que não é uma máquina que está do lado de lá. Você consegue fazer aquilo, você consegue saber daquilo que está acontecendo, você consegue opinar. E as pessoas podem confiar naquilo. Entendeu? Então, ter posicionamento é muito interessante. E a forma como você se posiciona nas redes pode dizer para o seu cliente quem e qual é o propósito da sua empresa. E hoje em dia, isso é muito importante. E aí que entra o posicionamento das suas marcas na rede social. Para a marca, é um negócio mais interessante ainda na rede social, porque a marca as pessoas não enxergam no dia a dia, ela não encontra com a marca para tomar café. Entendeu? E aí quando tem uma marca, um consultório, alguma coisa nesse sentido, é a rede social quem manda. Ali é o cartão de visita dela. Mas ela vai ligar. Essa é a fulana que atende lá. Nossa, essa fulana não sei o quê. É cruel. A rede social é cruel. É cruel. Não erra lá, não. Como está a sua percepção sobre a satisfação do seu cliente? Porque é o seguinte, é difícil a gente falar sobre isso, mas é necessário. Grande parte das pessoas fazem no seu trabalho o que ela acha que ela vai gostar. Mas ela não pergunta ao cliente, não. Ela não sabe o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Sabe, aí quando você falou da questão da própria... dos códigos de ética, essas coisas, é para evitar umas bobagens dessas, sabe? Porque de repente você acha que aquilo é ótimo para você, mas ferrou a vida do cara. Sim. Então, se você não tem condição para isso, tem uma resolução que ajuda nisso. Toda profissão tem. Graças a Deus toda profissão tem. Se não tivesse, eu simplesmente inventava de fazer qualquer coisa hoje. Vou montar uma cadeira de dentista aqui no meu escritório de publicidade e vou atender. Tendo já é difícil, imagina se não tiver. É isso. É exatamente isso. A solução não está no produto, gente. Aí a gente vê muita gente, eu não vou citar nada, né? Quem está aí vai mais ou menos imaginar. Não é o produto que resolve a situação de um cliente.
E não é o que está na sua cabeça também, não. O que resolve a situação do cliente é o que está na cabeça dele. É o que ele quer, é o que ele tem ideia. Tá, Túlio, você está falando então que eu sou fisioterapeuta, 16 anos formado, quem vai me falar o que é para fazer é um cliente? Não. Não. Mas não adianta você vender 10 sessões para ele também que está resolvido o problema dele. Você não sabe o que é. E aí é um absurdo quando a gente vê a questão das 10 sessões que os médicos passam para os físios. E nós vamos entrar no outro quebra-pau, que aí vale outra live. Já vi muito fisioterapeuta. Já vi muito fisioterapeuta chegar com essas 10 sessões, que são 10 atendimentos, né, Túlio? Não é sessões. Exatamente. Esses 10 atendimentos e resolver em 2. Exatamente. O médico não sabe o que é. É por incompetência dele. Dependendo do jeito que você quiser a palavra, sim. Ele não é físio. Sim. Entendeu? Então teria que ser uma troca, uma parceria. Fulanos. Você faz uma análise pra gente? O desconhecimento, né, Túlio? Sim, exatamente por aí. Exatamente por aí. E aí é o seguinte, concentra na percepção do que o seu cliente quer, do que ele precisa. Ali está a questão mais importante, cara. Ali está a questão mais importante. E aí, com percepção, você vai buscar outra coisa. Eu não sei quanto que eu cobro. Tá, se você chegasse numa clínica igual a sua, e fosse atendido lá, qual era a percepção de valor que você teria ali? O mais caro ou mais barato do que você vai? Bem caro. Às vezes o cara quer cobrar, vou cobrar top, vou ganhar dinheiro com esse negócio, mas não oferece. É uma vez só e o cliente não volta mais, cara. Não volta. Então causa aquela história. Causa. Chega pro cara fala assim, pô, muito bem organizada a situação, atendimento top, preço justo, bacana. Quanto vale o meu trabalho, né? Quanto vale o seu trabalho? E o seu trabalho é o cenário. É o que você conhece, é o que você lê, é o que você compra, é o que você consegue fazer a limpeza do lugar, se tem uma porta estragada, se a cadeira tá rangendo, tudo isso cara. Se a música tá alta, se você tá ouvindo uma coisa que talvez o seu cliente não queira ouvir. Fazendo uma analogia aqui, né, Túlio? É o famoso... como que é o... Você pede comida lá, fugiu. Tá com o nome aqui agora, fugiu. iFood. iFood. Uhum. Você vê aquela foto bonita, R$40. Fala, nossa, que lindo isso aqui. Nossa, tá até barato. Que chega lá, meu pai. Aí você fala, não vale R$10 isso aqui, cara. E aí, o Brasil, que é a principal fábrica de meme do universo, da história do universo, você já viu expectativa e realidade, o que vira, né? Exatamente. Aí imagina essa expectativa e realidade, imagina esse meme, um cliente fazendo isso com você. Você pode até pensar o seguinte, nunca teve ninguém que fez. Às vezes não teve coragem de fazer, mas tá ali pensando, putz, expectativa e realidade, que bosta. Expectativa e realidade. Você posta no seu Instagram seus equipamentos, a sua maca portátil, coisa mais linda que você pegou na internet. Aí você chega no cliente com a maca toda quebrada, suja, arrebentada. Isso exatamente. E quer cobrar um valor acima. Não vai vender, cara. E aí a sua máquina que o cliente quer? Não, ele quer ser atendido. Só isso. Ele quer o problema dele resolvido. Pode ser na mão, pode ser na internet, pode ser na mão, na máquina, no que for. Mas ele quer ser bem atendido, ele não quer ser enganado. Ninguém quer, cara. Todos nós somos clientes. Quando a gente pede um iFood, vem um negócio assim, não era isso que eu queria. Que nhaca. E aí você tem visita em casa, vira pra visita, o motoqueiro caiu ali na esquina. Desculpa. Veio um mexidão aqui. A pizza desce toda pro canto. Esse negócio, me ajuda aí. Exatamente. Eu acho que, em suma, seria mais ou menos isso que dá pra gente conversar a respeito dessa história. Eu teria umas dicas aqui. O que você acha que a gente faz? A gente abre uma questão para perguntas aí enquanto isso. Eu vou passando as dicas. 22:12. O que você acha? Como é que nós vamos? Eu acho. Vamos abrir para perguntas. Então tá aberto, gente. Porque eu não vi nenhuma pergunta subindo. Eu vi só o pessoal interagindo aí, questionando e tal. Eu espero que não tenha sido chato nem coisa, mas tem muito conteúdo para passar. Eu acho que dá para divertir bastante, assim. Eu vi um questionamento aqui. Deixa eu ver se eu vou achar ele, que já passou bastante. Onde uma colega aqui, fisioterapeuta.
Ela colocou... já passou bastante, não tô achando aqui não. Ah, a classe dos fisioterapeutas deve se juntar, se Uhum, ajudar. uhum. Ah, sim, tá aqui. Lili Braga. Lili Braga. Isso, Lili Braga. E Lili, eu já penso ao contrário. A gente fez Uhum, uma live aqui. uhum. Não, eu penso que sim, tem que se Sim, ajudar, sim. Mas sim. eu acho que a gente tem que ir além disso, né, Túlio? A gente fez uma live aqui com a Daniela Faleiros, Uhum, enfermeira, uhum, inclusive minha prima. uhum. E, cara, assim, deu um show aqui de equipe multiprofissional, cara. Uhum, uhum, Como que tá dentro da pandemia os profissionais atuando dentro dos hospitais, dentro, cara, todo mundo tá se ajudando agora, não tem uhum. coisa aquelas picuinhas que tinham dentro de clínica, de hospital Sim. anteriormente, Túlio. Segundo ela, que trabalha no hospital, segundo o Valber, que também deu trabalho no hospital, as coisas mudaram. O pessoal tá, os profissionais estão se ajudando dentro do hospital. Uhum. E se você parar para analisar, né, Túlio, isso daí só quem ganha é o próprio paciente. A gente não tinha que estar falando sobre isso aqui agora. Sim, É o sim, mínimo, né? Não sim. tenho que. Agora, quando ela fala dessa questão de devem se ajudar, acredito, inclusive, que ela esteja, assim, esteja falando uma situação de estarem mais juntos, mais Exato, unidos, participando, exato, né? Acho que a questão da atuação interdisciplinar, multidisciplinar, ela é extremamente importante. A gente viu isso exato. durante a pandemia. É um complementando o conhecimento do outro para que a coisa possa realmente funcionar. Mas as classes, elas devem estar, não é de olho na invasão da outra. Ela deve estar de olho na progressão, sabendo o que precisa mais, o que precisa menos. Tá melhor. É o combate que deveria ser feito, justamente a parte do cenário que a gente falou, do enfraquecimento de sindicatos e tudo mais. Exato. Entendeu? Essa união é que pode fazer a coisa funcionar, entendeu? Concordo, não acho que seja fácil. É um grande desafio. Se a gente for pensar bem, em geral, todas as profissões da saúde são comparadas aos médicos. E aí, qualquer leitura de cenário que a gente faz dos médicos, eles têm uma bancada forte no Congresso Nacional, eles têm representações em tudo quanto é Câmara Municipal, em tudo quanto é Prefeitura, em tudo quanto é governo do Estado. Secretário de Estado de Saúde, geralmente, é um médico. E as pessoas entendem, nossa, que bom que é um médico. Entendeu? Então, assim, a gente tem casos agora no Estado de São Paulo que a gente já tem secretários de saúde que são fisioterapeutas. Então, que a gente ouça a mesma coisa, não, que bom que é um Sim. fisioterapeuta. Entendeu? Que aí, nesse caso, a gente está falando de representação da profissão. Né? É isso que precisa. Eu acho que é um ponto para, né, a gente seguir em frente. Para Acho que, pensar, né? sim. O pessoal está meio fraco de pergunta aqui. Eu vou começar a jogar umas É, dicas aqui para botar uma pimenta. O que você manda acha? bala. É Então, vamos melhor. lá. Dica 1. Cuidado com superexposição ou a exposição desnecessária na rede. Tipo, aquela perguntinha básica, né? Quem te perguntou alguma coisa? Por que você está falando isso? Eu queria muito contar e tal. Cuidado. E ali dentro você pode selecionar. Vou contar para meus amigos, para uma outra pessoa. E aí, na boa, pega o telefone e liga para ela. Eu te garanto que você tem 2 meses que não fala com aquela pessoa. Não vai ser a rede social que vai contar. Né? Então, Entendi, cuidado com isso. entendi o que você falou. É exatamente. É tipo isso, A gente tem hoje uma mania de tudo eu quero postar, não sei o que, não sei o que e tal. Presta muita atenção. Tem Superexposição, coisa que exposição não desnecessária. precisa. É. Cuidado para entrar em discussão ofensiva, cara. Às vezes parece que não é nada, mas às vezes tem um sensor dando uma olhada ali, um camarada que vai, não é sensor, desculpa, um cara que vai fazer a seleção. E aí, de repente, ele viu um post seu passando lá, quis entrar. Esses caras são bons com isso. Assim, como assim? Desnecessários que ele tá falando e tal. Você entra e, tipo, na rede social manda o cara para tudo quanto é lugar. Se você tem condição de fazer a discussão saudável, faça. Senão, não Fica entra. quieto. Fica quieto. Melhor para você. 3. Atenção ao foco das postagens. Você está focando no problema ou na solução? Por que a gente está falando isso? Porque esses caras são treinados também, vão entrar no seu perfil para buscar saber. Tipo assim, esse aqui só reclama. Quando ele entrar no trabalho, ele vai só reclamar na rede social. Tá fora.
Um paciente pode ficar com medo. Às vezes é um paciente problemático e tal, sabe? Vai levar lá um irmão que tem problema, sei lá. Você, putz, daqui a pouco tem esse cara xingando meu irmão aqui na rede social. Não vou levar para ele. Sabe? É tenso isso. Há horários específicos que contribuem para a melhor visualização de suas mensagens? Sim. Foi a Karina que perguntou sim. Sim, tem um monte de estudos sobre isso, tem um monte de situações sobre isso, tem um monte de ferramentas sobre isso. A melhor coisa que a gente pode fazer é manter as pessoas que estão fazendo a gestão para a gente bem antenada com isso, e elas vão informar isso para a gente. Porque isso pode variar um pouco de público, de cidade, etc. Mas tem sim, é bem legal. Tem alguns casos que as pessoas até colocam, olha, para a rede social X é melhor postar em tais horários, ou para o Stories e não sei o que, é melhor postar em tais horários e tal. Então isso faz sentido sim, tá? O próprio Instagram te dá, né, os dados, né, Túlio? Sim, exatamente. Por exemplo, a gente faz a live aqui no Profissão Mais Saúde às 21 horas, porque é o horário que o pessoal mais entra. Legal. Eu já acabei de ver que o pessoal está entrando mais agora às 18 horas. Então, eu já estou pensando em mudar as lives para as 18 horas. Eu tenho que acompanhar o que o público está indo mais. Só para complementar, cenário. Cenário de novo. Até para fazer live eu tenho que estudar cenário? Filho. Se você quiser que a gente assista, Sabe por quê? Porque tem aproximadamente uns 3 milhões de pessoas fazendo live numa hora dessa aqui no Brasil. Exatamente. E aí? Exatamente. E quem que é seu público, né? Quem que é seu público, exatamente. Então analisa, cenário. Estudar cenário é a coisa mais legal do mundo. O cenário, para a gente que está de cá, é exatamente a anamnese que você faz com o seu paciente. É isso. Né? Você não pode chegar lá e falar assim, olhei pra cara desse paciente, vou fazer tal... Eu vou resolver fazer um tratamento X nele. Como assim, velho? Com a gente é a mesma coisa. Analisa o cenário, é a melhor coisa que você pode fazer. E aí quando você entra nessa parte da gestão da coisa, é assim que vai funcionar. Aí quando você falou aí, né, Túlio, de toma cuidado com o que vai postar e tal, eu costumo dizer que é isso aí. Postou, já foi, meu amigo. Tá na rede social... Alguém já fez um print, ou já ficou na nuvem, ou já acabou. Já foi, acabou. E então, aí depois vem aquela com o meme, né? Ele tirou, mas eu printei antes. Já era. Então, cuidado. Cuidado. A gente tem a Denise Pérez aqui. Oi, Dê, tudo bem? A mídia pode transformar a informação rasa em superficial. Sim, tem várias coisas que podem ser feitas, tanto pela mídia profissional, às vezes um jornal, alguma coisa assim, às vezes a própria pessoa, porque hoje, na verdade, cada um com seu celular é um jornalista, é uma mídia. A gente virou mídias, a gente virou produtores, a gente virou o que eles chamam de publishers. Cada um é publisher de seu conteúdo. Então eu vou inventar um negócio e sai queimando todo mundo, pronto. Não era aquilo que você viu, não, só era mais ou menos aquilo, só que é um pouquinho diferente, já foi, queimou. Aquilo já passou pelo WhatsApp, já saiu fritando todo mundo na rede. Falar mal de concorrentes pega mal. Pega. Pega mal. Se o concorrente, aí vamos voltar na pergunta da Lili, se o concorrente for físio, você é físio, fala mal não. Nem que seja, faz uma consulta ao conselho, faz uma denúncia ao conselho, faz uma denúncia ao Ministério Público, liga pro cara, mas não sai queimando o cara na coisa não, porque isso é muito terrível. Aí entra o camarada lá. Vi 2 fisioterapeutas pegando porrada na rede hoje. Quem que é? O fulano. Ele é meu fisioterapeuta. Nossa senhora. Acabou. É isso que acontece, cara. Já vi isso em grupo de WhatsApp, Túlio. E circula fácil. Feio. Falar mal do patrão e dos colegas de trabalho pega mal, pode gerar demissão. Pode. Às vezes até de uma outra forma, o cara... tem uns espertos, né? O cara hoje vai e pede, eu tô doente, não vou trabalhar hoje, aí posta lá na praia no final do dia, não sei o que, demissão por sua causa, cara. E aí te queima o filme, numa dessa, mas por que ele foi demitido? Por causa disso. Cuidado. Alguém te perguntou alguma coisa? Não posta não. Quem reclama de tudo reflete a vida e o comportamento dele. Essa é a questão. O cara vai pensar assim, cara, uma hora esse cara vai reclamar de mim na rede. Quero não. Ser crítico é uma coisa, eu sou crítica, eu sou cri-cri pra caramba, pra caramba na rede, sei o que eu tô fazendo, sei do meu risco, mas é uma história que assim, eu sei o que eu posso falar, onde eu posso fazer, o que eu quero fazer, mas também não fico criticando isso o resto da vida, não.
Haja paciência, deixa eu mesmo ficar no cri-cri aqui, no mimimi aqui todo dia. É inadmissível em tempos de hoje, principalmente, ser preconceituoso, difamador e caluniador. Aí eu vou colocar nos dias de hoje na rede, gente, na rede. Isso sempre foi, é um absurdo. Né? Vou falar de novo porque eu engasguei mais que tudo. Preconceituoso, difamador, caluniador. Isso sempre foi, só que na rede hoje o pessoal não perdoa mais. Então não evita, não entra nessa, é fria. Cuidado com postagem sobre efeito de calor do momento. Você está muito bravo com uma situação, vai, puf, ferrou. Vai, toma uma água, pensa, dorme. Amanhã, se você tiver a mesma percepção que aquilo, você constrói. Mas pensa muito. Alguém te perguntou? Se não, posta não. E a última, é política ou religião? Defender uma crença, um partido, uma coisa assim, tudo bem. Difamar e atacar os outros, faz isso não. Não é legal. Entendeu? Então, acho que é bem por aí. É tenso, é bem delicado, mas eu acho que faz sentido. A rede social é bem o que a gente acha que é. A gente não gostaria de ver isso na rede. Né? Então, é um pouco disso. E aí, como profissional de saúde, uma dica, tipo, eu não gostaria de ver os profissionais de saúde que me tratam envolvidos em coisas dessas, porque assim, nossa, a hora que eu vou lá, eu falo assim, nossa, a pessoa estava lá pegando a porrada com a outra na rede social. Não, desnecessário. Ela tem a opinião dela sobre tal coisa. Ok, se for respeitosa, não tem problema nenhum. Pra mim, não. Eu não sou cliente padrão. Né? Eu sou eu. E o pior de tudo, né, Túlio, que você não só se queima, você queima a categoria, né? Queima todo mundo. Frita todo mundo. Eita, a Daiane fechou com chave de ouro. Se o que tens a digitar não é mais belo que o teu silêncio, fica quietinho. Eita, isso mesmo. Isso mesmo. Sempre bom pensar. Eu acho que é isso. Não tem segredo com relação à rede. Mas, por outro lado, tem muitos profissionais trabalhando com isso. Vale a pena. Né? A mesma história que está sendo colocada agora do trabalho multiprofissional dentro de hospitais e para enfrentar essa pandemia toda. O trabalho de profissionais, seja da contabilidade, do direito, do marketing, da propaganda, da comunicação, no apoio a uma clínica, no apoio ao seu negócio, é sempre importante. Você não vai conseguir fazer isso tudo. Né? É sempre bom ter uma noção muito boa disso, para você saber que problemas você vai poder enfrentar, mas não vai dar conta. Então, prepara para isso, sabe? Para ter uma estrutura boa, para poder te dar uma coisa nesse sentido, e eu acho que isso vale a pena. Legal, Túlio. Ô, Túlio, deixa eu fechar aqui com uma história que se eu conseguir pegar nessa live aqui, eu já vou ficar feliz. Vambora. Naquela situação, ninguém te perguntou, você foi quietinho, concordo. E aí eu entendo o que quer dizer isso. Agora, o que eu, cara, já aconteceu comigo, não acontece mais, de se expor, vir aqui, abrir uma live e ficar falando, gravar stories, e falar, e expor, canal no YouTube, grava vídeo, posta, e eu vejo tantos profissionais tão bons, cara, que falam bem, tudo, mas, na verdade, não é que não quer vir aqui, abrir uma live e falar, não quer gravar um vídeo e falar. É receio, é medo do que as pessoas que vão ver vão falar dela. Então, assim, quando você já criou uma autoridade naquele assunto, você não vai abrir aqui para falar mal de ninguém, você não vai falar bobagem, você simplesmente vai falar sua vivência profissional. Você acabou de falar com a Karina, fonoaudióloga que estava aqui, foi a última live que eu fiz com ela. Ela até falou para mim, nossa, é minha primeira live. Foi brilhante a live dela, Túlio, porque ela falou a vivência dela. A minha prima que veio fazer aqui também, Túlio, nunca tinha feito uma live, eu convidei, ela veio aqui porque ela sabe o que vai falar. Então, pessoal, quem está assistindo aqui agora, se sabe o que você vai falar, gosta do que você faz, né, Túlio, abre a câmera e fala, expõe para outras pessoas, inclusive assim, às vezes
Já teve caso aqui do próprio paciente tá aqui ouvindo o que o profissional tá falando. Cara, vale a pena, fica gravado, né, Túlio? Vai ficar gravada essa live aqui, outros profissionais vão ver. É um formato também de propaganda do profissional aqui também, né, Túlio? Então, Sim. sei lá, acho que era isso que eu tinha para falar para os profissionais aqui. Eu já me deparei essa semana com 2 profissionais que me falaram isso, que não fazem live e não se expõem nas redes sociais porque tem medo de pessoas virem falar e tal. Eu acho que tem que destravar isso, né, Túlio? Tem. Olha, a gente fez o que moveu o trabalho da gente durante esses quase 4 anos no Conselho, dentro da área de comunicação, foi justamente dar voz ao profissional. E por quê? Porque são vivências diferentes, são situações diferentes de cada um, e as experiências devem ser, né, realmente compartilhadas. A gente fez 92 lives ano passado em 4 meses. E eu lembro da primeira live que assim, a gente tremia de medo, né, não sabia o que aconteceu. De repente, foi uma live com o Helder Montenegro, que a gente abriu, tinha 400 pessoas na live. Meu Deus. E no meio de uma confusão, todo mundo com muito medo, ainda era começo de abril, 1º de abril, e aí as pessoas com muita dúvida e tal, e a gente estava assim, não deixa o seu negócio morrer. Essa era a lógica da live, e a gente fez uma live muito legal, mas assim, quando a gente abre aquilo, a gente mesmo estava na dúvida, a gente mesmo estava com medo. Né, das 92 lives, o Adriano chegou a fazer umas 70 e, sei lá, tantas, eu fiz umas 20 e poucas, e era sempre muita responsabilidade com isso. Muitos, cara, muitos. A gente teve 160 profissionais que tiveram participando dessas lives, uns 80 profissionais foi a primeira vez que fizeram live. Então, a pandemia veio mostrar que num cenário deste, em São Paulo, cara, né, no estado mais veloz da nação, a gente tinha aí metade dos profissionais que nunca tinha feito uma live. A gente gravou 220 podcasts durante o período que a gente esteve lá, entrevistando uns 400 profissionais. Talvez uns 300 profissionais nunca tinham ouvido um podcast na vida. É verdade. Nas revistas, cara, a gente fez 8 edições de revista, entrevistando 100 e poucos profissionais. Alguns casos foi a única revista que teve uma matéria desses profissionais. Profissionais são top, cara. Profissionais sabem muito. Tá na hora de mexer esse caldo, sabe? Tá na hora de entornar isso para a sociedade. Então, é sempre muito perigoso, mas assim, você tem 16 anos de carreira, Márcio. Você sabe o que você está fazendo. Sim. Né? Você lida com a coisa com todo o cuidado possível. Abre, cara. Abre e vai viver, vai trazer experiência para as pessoas, para profissionais novos, para gente de outras áreas. Isso é sempre muito importante, cara. Esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo. Vai. Só vai. Por aí. Tem uma frase que eu gosto muito do Pablo Marçal. Para quem não conhece, vai ver marketing digital, que ele fala, né, cara? Vai cuidar da sua vida, cara. Isso. E a mesma coisa que você acabou de falar aí, né, vai cuidar da sua vida. Cuidado com o que você fala, mas vai cuidar da sua vida, no sentido de, cara, cuida da sua vida, que você vai se dar bem. Não é no sentido pejorativo, né? Isso. E eu tenho o prazer de falar, né, Túlio, que eu participei de um podcast. Oxe. E participei de um Descomplica, que hoje é quinta. Muito legal também o projeto. Onde foi gravado, e eu tinha um receio muito grande naquela época, Túlio. Eu tinha um receio disso, sabia, cara? De gravar, de ficar gravado. E hoje eu abro o YouTube, tá lá, cara, o vídeo lá, com uma pancada de visualizações. Exatamente. E é isso que eu tô te falando, gravou, postou, cuidado com o que você falou, né? Isso mesmo. E 1 hora falando, né, Túlio? Então, assim, exatamente. De lá pra cá, acho que eu desbloqueei totalmente, cara, quanto a isso. A falar em público, assim, gravado, né? Porque uma coisa é você falar na sala de aula. Eu falo lá na sala de aula para meus alunos, 4 paredes com 5 na minha frente, 10, 20 na minha frente. Às vezes um celularzinho gravando ali escondido, né? Então, que se você ver, você falou, desliga aí, cara, não quero não. Exatamente. Mas é isso, cara. Então, quando abre, o bicho pega. É isso. Ô, Túlio, cara, a gente ficou aqui, a primeira live que a gente fica aqui, 1h30, 1h35 minutos, cara.
Se deixar, É eu isso. quero ficar mais aqui, porque foi muito bom, tá muito legal o assunto. Muito Então, legal. pessoal, a live vai ficar gravada aí no GTV, tá? Eu vou passar pro Túlio também, se ele quiser Sim. deixar lá também Disponibilizar, no Instagram dele, vai ficar lá também. E eu vou dar uma editadinha, Túlio, para diminuir um pouquinho o tempo e vou postar também no YouTube, no No Profissão YouTube. Mais Saúde, Top. para o pessoal também acompanhar essa live lá. Pessoal, uma boa noite para vocês, muito obrigado pela presença aqui, por estarem aqui até agora, 1h35, Túlio. Sim. Tô vendo aí que tem 15 pessoas aí, 16 que não saíram, bateu os 30 e pouco aí. Show de bola, Muito maravilhoso. legal. Top. Só tenho a agradecer, e Túlio, muito obrigado, cara, por ter Eu que aceito agradeço. aí essa live aqui com a gente. Toda vez abraço aí, Jaizão. Abraço a galera que tá toda aí. E Claro. toda vez que tiver um convite desse, cara, lá em Minas a gente fala que assim, vou te chamar para carregar um portão. Toda vez que tiver um portão desse para carregar, pode me chamar, cara. Não, mas esse aqui foi só o start, Túlio. Agora Sim, já era. Sim, agora já era. Vamos fazer. Vamos legal. fazer. Tem muita coisa muito legal para fazer. Sim. Pode O contar próximo comigo. passo nosso aqui que eu já tô pensando é a gente gravar um vídeo lá pro canal do YouTube, tudo. Eita, vamos embora. Pessoalmente, né, cara? Se Deus Sim. quiser. Sim, isso mesmo. Valeu, Tulião. Obrigadão aí, cara. Boa noite, cara. Abraço. Tudo de bom Obrigado, aí. Valeu. gente. Tchau, gente. Todo mundo que está aí, um grande abraço. Se cuida, usa máscara, se possível em casa. Isso aí. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, valeu. Tchau. Tchau.